Agora eu vou dar meu exemplo, então, com terapias, tá? Tá. Eu era um cara que era muito resistente à terapia, e aí primeiro contato que eu tive foi com terapia normal. Como é que é o nome mesmo? De Freud. Psicanálise. Psicanálise. Que no geral, para terapia, a gente chama terapia psicodinâmica. Exato. Eu comecei primeiro com a psicanálise, né? E, assim, foi essencial para minha vida, para me entender, assim. Psicanalistas não fiquem chateados comigo. Eu gosto da psicanálise. Ela, pro primeiro contato com a terapia ali, é muito importante se a pessoa não tiver feito uma autorreflexão, nunca tiver parado para olhar para dentro. Mas depois que eu encontrei a TCC, foi onde eu me encontrei, assim, né? Porque você consegue... A TCC eu vejo que é um caminho assim, qual o menor caminho do ponto A para B? É uma reta. A TCC ele vai te dizer esse caminho. Já uma terapia, outras terapias não, ela vai tentar te entender. Então eu acho que a TCC ela bateu para mim, eu acho que faz muito sentido. Olhando do ponto de vista de uma terapia TCC, Vitão, e falando agora de aprendizagem de idiomas, a gente tem muitos pontos aí que eu acho que a gente pode bater, né? Pontos em comum. Em comum, exatamente. De linhas gerais, Vitor, do ponto de vista da neurociência, como é que é o processo de aprendizagem? Como é que a pessoa pode aprender melhor alguma coisa? E aí o John depois entra falando. Cara, basicamente, aprender é você fazer uma coisa que você não fazia antes. Perfeito. Caramba. Basicamente é isso. Pronto. E aí a gente precisa desmistificar e entender que Acabou. tudo é aprendizado. Né? Total, Tudo que você Total. inclui no seu repertório de comportamento que não havia antes, você está aprendendo. Né? E aí os mecanismos para essa aprendizagem, elas são diversas. Né? Mas você só pode dizer que você aprendeu quando algo que não tinha no seu repertório agora existe. Né? E isso, os instrumentos que a gente vai usar para que isso aconteça, que precisam ser revistos em muitos casos, que precisam ser atualizados, né? E nesse sentido que a gente tem hoje o John aqui como um exemplo desse processo de mudança para favorecer a aprendizagem, né? Sem dúvida, né, John? cara. Cara, perfeito. É isso, velho. Você resumiu, é fazer o que você não... assim, fazer coisas novas, né? Você se expor a algo que você nunca tentou antes. Tá. Isso é aprendizagem, certo? Quando a gente aplica isso para o meu lado de idiomas, cara, isso tem muito a ver, eu diria, com duas coisas principais. O ambiente e a sua relação com o ambiente, certo? Então, por exemplo, se você for ver, foi o que eu mencionei no início, geralmente a experiência que eu diria assim, padrão de uma pessoa, não só no Brasil, na América Latina isso é muito comum, na Europa também, mas focando aqui no Brasil, é uma pessoa, um adolescente, pegar o caso clássico aí, adolescente que entra num curso, geralmente o ambiente para ele é indiferente, porque muitas vezes ele não quer estar ali, são só os pais que estão pagando, então ele faz por obrigação, foi meu caso, né? E segundo assim, no foco da relação com o ambiente, primeiro tem essa indiferença, e o ambiente em si, ele não traz um gosto pela coisa, sabe? Uma correlação positiva com aquilo, saca? Então, por exemplo, se você for ver que foi o meu caso, foi o caso do meu primo, foi o caso de diversas pessoas, milhões, na verdade, que existem ao redor do mundo, de adolescentes que magicamente, foi o que a gente estava conversando antes, magicamente aprendem inglês, aprendem japonês vendo anime, aprendem, espanhol vendo um youtuber, sabe? Sim, sim. Coisa assim. Porque o ambiente, no caso aí, esse contato, tipo, de um vídeo no YouTube, de uma plataforma como essa, né? Ele é muito individualizado, então você consegue modular ele às suas necessidades, ao seu gosto, né? Isso já é uma coisa muito importante, porque existe uma correlação intrinsecamente positiva ali que você está se divertindo. Aquilo é entretenimento. Se você pegar a etimologia da palavra entretenimento e você separar, tem essa noção tipo do entre, então algo assim interior mesmo, e esse tenimento, né? Se você for ver a raiz latim disso, é de ter algo, de ficar segurando aquilo. Algo que te entretém é que a coisa te prende ali. Por isso que a gente tem essa expressão, nossa, eu fiquei preso na televisão, saca? É isso, é porque é uma coisa que é tão gostosa, tão boa, que o tempo voa, você nem vê a hora passando, sabe? Então assim, quando a pessoa tem essa correlação, cara, naturalmente o idioma começa a entrar na cabeça. Naturalmente, cara, saca? É uma coisa que eu falo muito que é assim, não só eu, né, assim, vários poliglotas, autores também, de estudos, de artigos e tal, comentam muito que é a contextualização da coisa pelo ambiente. Então, por exemplo, se eu assumo aqui que ninguém fez aula de japonês até hoje, tô certo? Sim. Ok. Agora, se eu simplesmente falar assim pra você, tipo, choto mata, não falo japonês, mas só um exemplo. Se eu solto aqui aleatoriamente, choto mata, Eu não vou estragar teu corte que eu vou falar pra você. Você tem ideia do que isso quer dizer?
Não. Só de eu ter falado? Claro, porque eu não providenciei nenhum contexto, o ambiente aqui tá meio neutro, tá seco, né? Agora, imagina que eu pego o celular aqui, começo a mexer e tal, e aí você tá me fazendo uma pergunta, aí eu olho aqui uma notícia, sei lá, urgente, aconteceu alguma coisa, eu falo, deixa eu tomar. E eu faço isso aqui. O que você acha que eu tô falando? Para... Só um licença, minuto. Espera só um minuto, Aham. justamente. Você nunca fez aula de japonês? Sim, Como é que você entende japonês? sim. É magia. Não é, cara. É só o ambiente, entendeu? Você consegue julgar essas coisas, você consegue fazer essa correlação, saca? Isso com qualquer coisa. Tem algumas palavras que eu tenho aleatoriamente em outros idiomas, russo, japonês, árabe e tal. Não é porque eu estudei. É porque eu tava vendo um vídeo no YouTube, eu tava vendo uma série, seja o que for, que era nesse idioma. Tá. E aí eu percebi pelo contexto que era tipo harasho, em russo, que é tipo ok, beleza, saquei, sabe? É porque eu vi um vídeo de um cara e ele foi responder um policial que tava perguntando algo, ele falou, não, harasho. Harasho. Porra, fazendo isso aqui, falando, não sei o que, você consegue entender, cara. Então, existe essa falta de contextualização num ambiente geralmente de cursos e tal, mas acaba recaindo nessa questão da aprendizagem, né? Você não tem esse estímulo natural, geralmente, na forma tradicional que a gente tem estabelecida aqui, saca? Então, quando você consegue modular isso e adaptar para si, saca? Perfeito, cara. Aí você aprende sem perceber, saca? A gente pode fazer uma analogia simples, que é com videogame. Alguém te ensinou a jogar Mario? Super Mario, quando você jogava? Não. Você fez aula de Mario? Você fez curso de jogar Mario? Não, cara. Alguém te ensinou a mexer no celular? Você fez curso para mexer no celular? Não, cara. O que você fez? Você foi testando, tendo feedback. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. E foi associando as coisas. É a mesma coisa que o idioma, cara. Você vai tentar, vai errar, aí com um professor como nativo e tal. Não. E aí você começa a analisar as coisas e ter essa correlação. Você vendo um nativo falando com legendas, que você consegue fazer a correlação, né, de som e tal, traduzindo para ter um feedback do seu próprio idioma, entender mais ou menos como funciona, isso naturalmente, de pouco em pouco, num tempo aí de alguns meses, um ano e tal mais, isso começa a entrar na sua cabeça. Naturalmente. É por isso que a gente chama isso do método natural, do natural approach. Legal. A abordagem é uma abordagem natural, saca? Que se você pensar, cara, como é que você aprende a falar português? As pessoas... Natural. Criança, natural. Né? Se você vê o processo de um bebê que solta a primeira palavra, não é porque eu dei um livro de gramática para ele. Ou botei um flashcard com oi, hello, tá ligado? Não, cara, é só porque eu fico falando. Papai, mamãe. Fala 1000 vezes, eventualmente sai. Isso você pode até falar com mais propriedade, mais detalhe, porque esse mecanismo ele já está instalado aqui. É só você ativar. O mecanismo de falar baseado na escuta, ele vem pré-instalado. Entendi. Sacou? Então, por isso que muitos poliglоtas, principalmente poliglоtas autodidatas, eles sempre falam, cara, quando você começar, passa a maior parte do tempo ouvindo as coisas no idioma. Num nível que seja, assim, minimamente compreensível. Ou que eu particularmente chamo de levemente desafiador. Então, assim, tipo, você consegue entender uns 50% ali, sabe? Mais ou menos. Entendeu? O resto você pode pesquisar. E como você entendeu 50%, não vai levar tanto tempo para você entender o resto, sabe? Por aí vai, entendeu? Então tem esse mecanismo pré-instalado, é só você saber usar. Né? E aí entra a questão do ambiente, da correlação positiva. Aí você pode falar muito mais, né, cara? Não, cara, perfeito, porque você abordou a parte que é a base para que a gente entenda a aprendizagem. A aprendizagem é a sua relação com o mundo, com o ambiente. Né? E os exemplos aí que o John deu de aprender algo a partir do interesse é sempre assim. Você aprende sempre porque você está interessado a aprender alguma coisa. E aí você imagina uma criança em desenvolvimento, ela está ávida de interesse pelo mundo. Cara. Então ela está com o sistema todo cheio ali de receptores e de neurotransmissores, gerado pela motivação de interagir com o mundo. E aí quando você traz essa percepção para o aprendizado de língua, para essa naturalidade, para esse interesse, você potencializa a capacidade de aprender, porque existe essa naturalidade de fato, porque nós estamos o tempo todo aprendendo coisas, fazendo algo que a gente não fazia antes, ou seja, adicionando comportamento no nosso repertório, e isso é aprendizagem. Né? Só que para isso, você só se comporta porque é interessante para você. Entende? Tá. E o que não tem interesse vai trazer dificuldade para esse processo de aquisição. Totalmente, cara. De adição daquilo no seu comportamento, se você não tem intenção ou interesse. E aí, nesse sentido, a gente pode ir para as outras questões relacionadas à motivação, né, a sistema dopaminérgico, a sistema regulatório de memória, né, que sempre envolve o que é mais interessante para você, o que é mais empolgante, o que gera mais emoção para gerar aprendizado, entende?